possa abrir espaço na sua agenda e estar conosco. Olha, hoje, com muita alegria, nós teremos celebração de batismo, como você pode ver aqui. O batismo será feito logo no final do culto, da nossa celebração, e precisamos agradecer a Deus, porque Deus, todas as vezes, tem dado pessoas para serem batizadas. Isso quer dizer que o reino de Deus está avançando. Uma pessoa, ela entender que ela é pecadora, confessar os seus pecados ao Senhor e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso é algo incrível acontecendo nos dias de hoje. Eu acredito que isso vai acontecer cada vez com mais frequência e cada vez maior, porque o reino de Deus não está diminuindo, ele só está avançando. E logo, daqui a pouco nós teremos então a celebração de batismo. Veja bem, nós teremos nessa semana a nossa festa, é uma festa tradicional na cidade, nossa festa caipira, e eu quero convidar você para que você possa nos ajudar divulgando a nossa festa. Esse ano as pessoas não vão precisar comprar um ingresso, a gente sempre fazia um ingresso bem baratinho para saber quantas pessoas estavam presentes. Este ano nós não vamos fazer assim. É só convidar as pessoas, elas virão. Essa semana vai ser instalado tendas aqui no nosso estacionamento, um ambiente ali de gourmet, nossas barracas, muitas coisas deliciosas, coisas que são comuns nessa época. Além disso, um ambiente de família, um ambiente para a gente se confraternizar, tirar um tempo junto, jogar um pouco de conversa fora. Alguns aqui vão ser presos na cadeia, mas tudo bem. É só para descontrair, vocês estão muito sérios hoje. Mas eu quero dizer que vai ser um tempo muito especial, muito legal. Eu quero convidar você para estar presente, tá bom? Nos ajude, traga seus amigos, seus convidados. Serão 2 dias, sexta, dia 9 e também o dia 10, sábado, sempre começando às 8 da noite, para esse tempo que nós estamos juntos, tá bom? Atenção, os líderes, eu já mandei lá no grupo da organização. Qualquer necessidade que você tenha, por favor, me procure essa semana. A gente tem praticamente pouco tempo. Na terça-feira, terça, quarta e quinta, nós estaremos aqui organizando espaço. Nós somos em poucos, então eu convido você, caso você consiga estar aqui com a gente. Na quinta-feira é feriado. Nós praticamente vamos passar o dia inteiro aqui montando tudo para poder receber os nossos convidados na sexta-feira. E se você é alguém que tem alguma forma de servir, venha nos ajudar, porque nós vamos precisar muito de ajuda dessa vez, tá bom? Olha só, uma grande oportunidade para você, mas não é uma grande oportunidade, é assim, eu conheci esse pessoal, eles são de fora da nossa cidade, eles desenvolvem esse trabalho chamado Movimento Boa Visão. Nós teremos aqui dia 14 de junho, uma quarta-feira, a partir das 8 horas, vai ter uma equipe atendendo você para fazer exames de vista, né? Eu, por exemplo, já me inscrevi, porque o óculos que eu estou comprando, eu comprei na farmácia. E a hora que eu coloco ele assim, eu não enxergo direito, eu enxergo as coisas assim. Então, eu já me inscrevi para poder passar por essa consulta e fazer um óculos ajustado, né, meninas? Como é que você faz? A gente não vai conseguir atender muitas pessoas, ainda que a gente está oferecendo isso para toda a cidade. Vai depender da quantidade de pessoas, eles vão mandar uma quantidade de profissionais. A partir de amanhã, nós vamos lançar nas nossas redes sociais, nossos grupos de WhatsApp, um link. Você vai clicar lá, você vai entrar no grupo de WhatsApp, e por lá nós vamos mandar todas as informações. Pastor, eu não sei mexer com esse negócio. Não tem problema. Deixa o seu nome e o seu telefone lá no balcão de informação. Nós vamos incluir o seu nome nesse grupo, e então lá você vai receber toda a informação. O dia, você já sabe que é dia 14, a hora, às 20 horas. E aí vamos ficar atendendo aqui o quanto de pessoas tiverem para atender. E também a gente precisa saber dessa quantidade para saber a quantidade de profissionais que eles vão trazer para cá para fazer esse atendimento. Se você conhece alguém, está esperando muito tempo para fazer um exame de vista, essa é a oportunidade, não tem custo nenhum, é só se inscrever e vir aqui, alguém vai te atender nesse dia e você vai sair daqui então com a sua orientação nessa área da visão, tá bom? Olha, a gente sempre tem designado o primeiro domingo do mês, é o domingo de ceia, a gente trazer a nossa oferta de quilo, né? Você sabe que a gente tem um trabalho muito forte na área de assistência social, atendendo famílias. 99,9% das famílias que nós atendemos são de fora da igreja. Então, se você puder, nesse dia de ceia, traga 1 quilo de alimento, ou então uma cesta, ou 2 cestas. Olha, eu não consegui trazer dessa vez, eu esqueci, você pode trazer durante a semana. E a gente tem falado sobre isso porque estamos sendo bastante acionados nesses últimos tempos, né? E os nossos celeiros estão assim baixos, muito baixos. Às vezes não dá para montar uma cesta, a gente tem que sair por aí procurando alguma coisa para poder ajudar as pessoas. Mas se você puder,
1 quilo de alimento, ou quantas cestas você puder doar. A gente tem esse trabalho de assistência social aqui na nossa cidade. Tá bom? São todas essas informações que nós temos para hoje. E como eu disse também, nós teremos essa noite batismo. Eu quero apresentar as pessoas que serão batizadas. E se você veio acompanhado de algum convidado, você pode subir aqui também com o seu convidado. Vou chamar o nome das pessoas aqui. E você, por favor, suba desse lado aqui, tá bom? E você pode ficar aqui no meio, porque nós vamos fazer uma foto muito bonita. Chamar a Silvia. Também a Laura Oliveira, a Vitória Machado e também a Fernanda Silva e também o Matheus. Se você está com algum convidado, por favor, pode vir aqui. Isso. Tá bom, vamos fazer uma foto bem bonita aqui. Ih, vai encher, né? Vai encher. Então, não pode ficar por aqui, fica por aqui, fica por aqui. Esse lado aí também ruim. Isso. Vou ficar do seu lado aqui. Cada uma dessas pessoas tem uma história muito interessante. Primeiro, uma história de encontro com Deus, um encontro com Cristo, mas também a história de superação e uma resposta de Deus por sua fome. A gente tem aqui a Silvia, que há bastante tempo frequenta a igreja, Deus vem trabalhando no coração dela. Ela era para ser batizada no último batismo, mas ficou doente, teve que ser internada de última hora, passou por uma cirurgia, já está recuperada e será batizada hoje. Nós temos aqui o Matheus. Matheus, ele vem de Ribeirão Preto para poder frequentar a nossa igreja. Pensa num cara cheio de fome de Deus. Deixou o trabalho hoje para estar aqui, ser batizado. Ele está acompanhado da Mari. Temos aqui essa família linda que está sempre por aqui conosco. Laura. Será batizado nessa noite. Deus tem uma obra muito grande para realizar na sua vida, Laura. E quando as pessoas verem o que Deus está fazendo na sua vida, vão confiar em Deus, porque o que Ele está fazendo na sua vida é coisa grandiosa. Não tenha medo, não fique com o coração pesado, porque Deus está cuidando de você. E esse passo que você está dando hoje, de ser batizado, de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse daqui é algo que vai transformar a sua vida para sempre. Então, fique com o coração bem tranquilo, viu? Irmãos, então são essas pessoas que serão batizadas hoje. Não, posso esquecer aqui, da mãe e da filha, que também já há bastante tempo frequenta a igreja, já era para ter sido batizada, mas também essa mocinha aqui, ela também é uma menina muito vitoriosa, porque ela enfrenta um desafio muito grande na vida. Não vou compartilhando aqui não, mas assim, ela enfrenta um desafio muito grande na vida. E eu também acredito, filha, que esse batismo vai abrir assim um portal na sua vida, de maneira que assim as coisas serão transformadas na vida de vocês, né? Sua história também de vida, como você chegou até aqui e o que Deus tem feito na sua vida é coisa incrível. Deus vai abençoar grandemente a vida de vocês, viu? Fizeram uma foto? Aí, ó. Vai fazer agora. Olha lá, vou fazer foto. Feito, Johnny. Aí, ó. Gente, muito obrigado. Daqui a pouco nós chamaremos vocês para esse tempo. Obrigado a todos os convidados que estão aqui nessa noite, acompanhando essas pessoas que serão batizadas. Nós vamos ter a ceia logo após o batismo, então quero convidar você já imediatamente a abrir a sua Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O capítulo também é o primeiro, então está fácil para você encontrar. Gênesis capítulo 1, versículo 14 e também o versículo de número 15. 24 horas, o poder de um tempo com Deus.
Não vou conseguir pregar essa palavra na íntegra, eu precisaria de pelo menos 50 minutos. Mas eu acredito que aquilo que vai ser entregue para você hoje vai ser suficiente para que o Espírito Santo de Deus faça um convencimento na sua alma, no seu coração, a fim de que você entenda a importância de, num período de 24 horas, você ter um tempo com Deus. Gênesis capítulo 1, verso 14 e 15, fala da criação do mundo, fala da criação do tempo, fala da criação desse tempo ou desse ambiente de 24 horas em que todos nós estamos inseridos. Então diz assim, Gênesis 1, verso 14 e 15. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar do dia e a noite, e sirvam eles de sinais, para marcar estações, dias e anos, e sirvam os luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E assim foi. Você pode me acompanhar nessa oração mais uma vez? Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nessa noite nós queremos ser edificados pelo Senhor. Nós queremos que a tua palavra sonde o nosso coração e a nossa mente e promova em nós transformação, arrependimento, sede, fome de ter um tempo especial com o Senhor, porque temos percebido, o Senhor nos deu essa graça de quando saímos de um tempo com o Senhor, saímos para viver grandes e poderosas vitórias na nossa vida. Abençoa a tua palavra no nosso coração nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 24 horas foi o tempo que Deus escolheu para fazer um ciclo pleno. 24 horas foi um tempo que Deus preparou para mim e para você, para que a gente encontre na nossa vida aquilo que nós chamamos de ciclo pleno. Se você observar, tudo que você precisa está dentro dessas 24 horas. É lógico que nós somos empurrados por um pensamento de banco 30 horas. Então a gente tem aquela impressão de que a gente pode aumentar o tempo. A gente hoje já diz, não, você não tem mais tempo, qualquer hora você pode entrar aqui no banco, acessar o que você precisa. De modo que a gente olha para esse tempo de 24 horas e diz assim, Deus, não dá para fazer nada nesses 24 horas, eu precisaria aumentar o meu tempo. Mas o fato é que 24 horas, ele é um ciclo de maturidade de criação. Tudo que você precisa criar, tudo que você precisa produzir, tudo que você precisa fazer, creia, está dentro desse período de 24 horas. Deus, quando foi criar as coisas, isto é, quando Deus foi criar o mundo, Ele criou o mundo dentro dessa porção chamado 24 horas. 24 horas é algo tão poderoso que a Bíblia diz que todos os dias, isto é, num período de 24 horas, Deus se encontrava com Adão e com Eva ali no jardim, na viração do dia ou na virada do dia. 24 horas, então, precisa produzir em nós um entendimento de que precisamos ter uma maturidade emocional dentro desse período de 24 horas. Por exemplo, a Bíblia fala que, assim, em Efésios 4, 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, não dê lugar ao diabo. Então, aquilo que você não consegue fazer dentro de 24 horas, aquilo que você não consegue resolver dentro desse período de 24 horas, é possível que aquilo que você extrapola daquilo, você pode dar lugar para ações do diabo. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho no decorrer do tempo aqui. 24 horas é o tempo que Deus oferece para nós. O tempo de quê? Do renovo da sua graça. O tempo do renovo da sua misericórdia. O tempo do renovo na sua bondade. Não é à toa que Lamentações, capítulo 3, versículo 22, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. E diz o texto, se renovam a cada manhã. A cada período de 24 horas, há um renovo da bondade de Deus sobre a sua vida, há um renovo da misericórdia de Deus sobre a sua vida.
24 horas. Na verdade, se você olhar para você mesmo, nesse período de 24 horas, há um renovo em você. As células se renovam, os ânimos se renovam, a vida biológica dentro de você ela se renova. A vida do cosmo, ela se renova. Você tem maré baixa, maré alta, você tem a rotação da Terra. Período de 24 horas é um período de maturidade que Deus preparou para que houvesse um crescimento, um acréscimo, uma produção na nossa vida. Então a gente pode dizer que 24 horas ele é um ciclo de maturidade de criação. É uma rotina, onde você, dentro desse período de 24 horas, você faz muitas coisas, mas você também precisa de um encontro com Deus. Deus está esperando um encontro com você. Deus está esperando um tempo que você diz, Deus, nas minhas 24 horas, esse é o tempo que eu estou dedicando para o Senhor. Você precisa de um tempo com Deus, num período de 24 horas. Há de haver, dentro da nossa vida como cristão, a responsabilidade, minha e sua, da gente tirar, dentro do período de 24 horas, um tempo para Deus. Um momento para Deus. Se você observar a vida dos homens chamados patriarcas, os homens e mulheres de fé, você vai ver que eles tinham um tempo de devocional com Deus, um tempo de encontro com Deus. Quando a gente vê, eu poderia falar de Abraão, mas vamos olhar aqui para Isaac, por exemplo. Gênesis 24, versículos 63 e 64, diz que Isaac saíra a orar no campo, à tarde. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E para surpresa dele, sob os camelos estavam a Rebeca, a mulher da vida dele. Tem alguém solteiro aqui que quer se casar? Aí, tem um tempo com Deus. Tire um devocional com Deus. Você fecha os olhos para falar com Deus. A hora que você abrir os olhos, vai ter uma Rebeca na sua frente. Então a Bíblia mostra aqui para a gente que todas as tardes Isaac saía para um canto para orar, para se encontrar com Deus. E um dia ele saiu então e ele viu que o seu servo, o servo do pai dele, estava voltando de uma viagem trazendo aquilo que seria a amada dele. Num período de 24 horas. E se você olhar para a vida dos patriarcas, existia na rotina deles um tempo de devocional. Isto é, um tempo com Deus. Davi, eu acho incrível a vida de Davi. E se você olhar para a vida de Davi, você vai falar assim, nossa, que homem cheio de força, que homem cheio de energia, que homem cheio de vitalidade, de capacidade. E você acha que tudo isso foi um treinamento que Davi passou, mas não foi. Foi o tempo que ele teve com Deus que produziu essas coisas na vida dele. Por exemplo, o Salmo 55, versos 16 e 17, é Davi que escreveu. E ele está dizendo assim, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, eu orarei e chamarei, e Ele ouvirá a minha voz. 24 horas, um tempo com Deus. O mesmo salmista, no Salmo 63, Davi também no Salmo 63, versos 5 e 6, ele diz assim, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembro de ti na minha cama, e medito em ti nas vigílias da noite, o que ele está fazendo? Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para isso, pastor, minha vida é muito corrida. Mas Davi está dizendo assim, olha, quando eu deito, eu começo a recordar os feitos do Senhor na minha vida. Quando eu me deito, quando eu vou dormir, eu começo a pensar como o Senhor tem sido bondoso comigo. Eu me lembro de ti nas vigílias. Não pensa que a força de Davi, as conquistas de Davi, elas foram geradas por treinamento físico, não. A força de Davi, as conquistas de Davi, foram geradas no tempo de devocional, está num tempo que ele teve com Deus. Daniel, você conhece a história de Daniel? Daniel é um homem que passou por vários governos. Sai governo entre governo, termina império, começa um novo império e Daniel está lá, e Daniel fica permanecendo. Então a gente olha para Daniel, a gente consegue enxergar essa rotina na vida dele, de separar, no tempo de 24 horas, um tempo para Deus.
Daniel capítulo 6, versículo 10, vai dizer que quando Daniel soube do quê? De um edito, de um decreto, que o rei Dário havia dito assim, olha, de hoje em diante ninguém mais pode orar a outro Deus a não ser eu. Dário, ele se achou assim tão cheio de si, que ele falou assim, olha só, o governo vai dizer para você que você não deve pedir ajuda para ninguém, a não ser para o próprio governo. Ele falou, para mim mesmo. Entende isso? Então, quando a Bíblia fala que quando Daniel soube desse decreto, ele diz assim, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Olha esse exercício que ele estava fazendo. Esses dias eu estava, acho que era uma aula que a Anise estava ouvindo, nesse ambiente de neurociência, e você estava ouvindo a aula de forma fora do fone. E eu estava fazendo alguma coisa no meu computador, a mesa dela fica perto da minha, e ela começou a ouvir essa aula e eu estiquei o ouvido para ver que ela estava ouvindo. É um médico, estava falando da importância da oração. E ele falava assim, que quando você se ajoelha, acontecem umas sinapses novas aqui na sua mente. Eu estava me lembrando uma vez, estava conversando com o doutor André, ele estava falando assim, ele olhou para a minha batata, a perna, e falou assim, Cláudio, isso aqui ó, é uma bomba para levar o sangue até o seu cérebro de maneira muito fácil. Então é muito bom você fazer esse tipo de exercício, subir escada e coisa e tal, porque você é uma bomba. E quando eu vi aquele professor falando que você ajoelha para poder orar, e quando você se levanta, novas sinapses começam a acontecer, ele está falando da importância da oração, no desenvolvimento da inteligência, eu me lembrei dessa coisa que o doutor André me disse, que a Bíblia fala que Daniel, ele se ajoelhava e levantava. A Bíblia vai falar que Jesus, ele também tinha uma vida de devocional. Será que Jesus precisava de uma vida, de um tempo com Deus? Se há alguém na face da terra que nunca precisou, assim, ter um tempo com Deus, esse é Jesus. Mas Jesus fez do devocional dele algo essencial para a vida dele. A Bíblia vai falar que, em Marcos capítulo 1, versículo 35, que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Às vezes o nosso esforço é para tanta coisa. Nós nos esforçamos para tanta coisa, mas nós não nos esforçamos para ter um tempo com Deus, num período de 24 horas. A Bíblia vai falar em Lucas capítulo 6, versículo 12, que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Eu vim aqui nessa noite como ensinador da palavra para dizer para você que você precisa, no seu período de 24 horas, tem que ser dentro de 24 horas, você precisa designar um tempo para Deus. Eu não vim aqui dizer para você que você tem que tirar 1 hora para Deus, 2 horas para Deus, não. Eu conheço pessoas que têm essa disciplina. Eu conheço igrejas que tem torre de oração, que tem oração 24 horas, e gente que fica lá 2, 3 horas orando seguidamente. Eu não vim aqui para falar para você fazer isso. Eu vim aqui para falar para você que se você, num período de 24 horas, separar um tempo, que seja 5 minutos, você vai dizer, Deus, eu estou aqui. E Deus vai se encontrar com você, como Ele fez, se encontrando com Adão e Eva na virada do dia. Talvez a sua virada de dia seja pela manhã. Talvez a sua virada de dia seja de tarde. Talvez a sua virada de dia seja na madrugada. Talvez a sua virada de dia seja no meio-dia. O fato é que você precisa encontrar, dentro da sua rotina de 24 horas, um tempo para você falar com Deus, para você se encontrar com Deus. Irmãos, esse encontro que a gente tem aqui na igreja, nesse momento, ele é muito importante para a nossa vida. Mas o tempo corporativo como igreja não substitui o seu tempo privado com Deus. Não pense você que, olha, eu já vim na igreja hoje, a gente estava lá tudo junto, foi uma bênção, deu tudo certo, Deus falou comigo, Deus me abençoou, isso aqui já basta. Não, não basta. O tempo corporativo como igreja não substitui o seu tempo privado com Deus. Aqui juntos,
muitas coisas acontecem. Salmo 133 vai dizer, ó quão bom e quão agradável é. Quando os irmãos se reúnem, é como óleo precioso. E ele termina dizendo, olha, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Nesse momento de adoração coletiva, de culto coletivo, corporativo, muitas coisas Deus está fazendo na vida de vocês agora. Mas isso não substitui o seu tempo privado com Deus. Jesus, ele foi orientar os seus discípulos acerca disso. E Jesus disse assim para os seus discípulos, no período de 24 horas, você tem que encontrar um tempo. Ele diz assim, quando você for encontrar esse tempo, quando você for orar, você vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E então o seu Pai, que vê no secreto, te recompensará. Muitos de vocês não estão sendo abençoados. Ouça isso. Ouça com cuidado. Muitos de vocês não estão sendo abençoados, mas porque vocês não têm um tempo privado com Deus. Vocês não têm um período dentro de 24 horas para dizer, Deus, isso aqui é o tempo que eu estou dando para você. A Bíblia fala aqui, o Pai que vê no secreto. O que é isso? O secreto, a palavra secreto quer dizer, o Pai que te vê no confidencial, o Pai que te vê no privado, o Pai que te vê no sigiloso. Irmãos, isso aqui é importante demais para a nossa vida. Se você quer aparecer, se você quer ser visto pelo mundo, você primeiro precisa ser visto por Deus no seu secreto, no seu tempo com Deus, no seu privado. Então, como eu disse, não pretendo que você saia daqui dizendo para Deus que você vai dar 1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia. Não faça isso. Isso é um negócio assim, irreal até. A Bíblia fala assim que Jesus saía para o deserto. Nós não temos deserto mais para sair. Na verdade, ninguém deixa a gente quieto hoje. Não é verdade? A gente não tem mais deserto para ficar quieto. Por isso você tem que separar pelo menos 5 minutos. Eu vi a história de um homem, ele falava assim, olha, eu não tenho tempo em casa, não tenho tempo isso, que eu faço meu encontro com Deus dentro do carro. E eu acredito que muitos de vocês já tiveram essa experiência, está ali dentro do carro, está ouvindo um louvor, seu pensamento está conectado em Deus, vem um texto, e vocês começam a conversar com Deus, esse é o seu tempo com Deus. Você não precisa separar 1 hora, 2 horas, se isso acontecer vai ser ótimo para você. Mas comece com 5 minutos, fala, Deus, tenho 5 minutos para o Senhor hoje. Até parece que isso é importante, né? Mas tudo bem. Você está falando com aquele que criou e faz a gestão do mundo. Se você acha que você pode falar, estou te dando 5 minutos. Faz o que eu tenho que fazer na minha vida em 5 minutos. Deus vai aproveitar esse tempo com você. Eu não tenho dúvida de que a hora que você começar a experimentar, você vai passar mais de 1 hora com Deus com muita facilidade. 3 coisas que quero compartilhar com você nos próximos 10 minutos. Por que eu preciso fazer um devocional privado? Primeiro, porque é o caminho para você se aproximar de Deus. Quer se aproximar de Deus? Esse é o caminho. Aqui, como eu disse, nós estamos no coletivo. No coletivo nós somos ministrados, um pelo outro. Aqui no coletivo, você recebe a bênção da igreja reunida. Aqui no coletivo, você é ensinado. Aqui no coletivo, você pode se apoiar na fé do outro. Você diz assim, eu não estou tão cheio de fé hoje aqui, mas a pessoa que está do meu lado está. Mas no privado, quando você está você e Deus, qual é a fé que você tem que se apoiar? É na sua fé. Quando está você e Deus, a aproximação de Deus para com você. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa. Como eu disse para você, a vida de Davi para mim é uma inspiração. E a Bíblia fala que quando Davi estava morrendo, estava no leito, estava terminando a vida dele. Eu gostaria muito de morrer assim. Ter a oportunidade de chamar todos que eu amo, minhas filhas, todo mundo e dar orientação para eles. A Bíblia diz que Davi chamou Salomão. E olha o que Davi falou para Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Estou vendo assim, mas a partir do dia 14 vai melhorar. Olha só o versículo 1 Crônicas 28, 9. É Davi falando. Ele diz assim, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai. Sirva de todo o coração e espontaneamente, porque o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Quero parar por aqui. Primeiro, já pensou você chegar para o seu filho e falar assim, filho, papai está partindo, mamãe está indo embora.
mas eu quero que você reconheça o Deus que eu sirvo. Ó, você ter muito compromisso com Deus para fazer isso. Depois ele diz assim: sirva esse Deus. E Davi, vocês sabem que Davi reformou, ele mudou a maneira de adoração. Você vai ver que Davi, ele, quando trouxe a arca, ele estava lá na frente de todo mundo, ali, pulando, dançando, a mulher dele repreendeu ele. Então ele fez uma revolução na questão de adoração. Mas ele fala assim, ó, para Salomão: sirva o meu Deus de todo o coração, mas faça isso de forma espontânea, filho. Por quê? Porque o Senhor sonda todos os corações e Ele conhece a motivação dos seus pensamentos. Tipo assim, filho, não faça porque você está me vendo fazer e você está vendo Deus fazer na minha vida. Porque se você fizer dessa forma assim, achando que você está me imitando, sem conhecer o Deus que você serve, Deus vai sondar o seu coração. Ele vai saber que você está tentando enganar Ele. Mas ele termina dizendo assim: se você o buscar, você o encontrará. Mas se você abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Existem muitos fatores que nessa adoração coletiva, nesse culto corporativo, nos ajuda bastante. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite por causa da música. Você, lá tem uma música muito legal, muito gostoso. A equipe de louvor lá é muito bom. Eu gosto daquela atmosfera que existe na igreja, então você vem. Eu gosto da palavra, assim, né, que é dita ali. Eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de ir lá porque sempre tem algum insight, assim, que me desperta. Mas quando você está no privado, meu amigo, é você e Deus. É a oportunidade de você abrir o seu coração. É a oportunidade de você... Assim, não tem ninguém para te ajudar naquele momento. Não tem música para tocar o seu coração. É você que tem que entregar para Deus seu tempo com Ele. Que gracinha. Segundo, por que ter devocionais? Porque Deus se aproxima daqueles que se aproximam dEle. Aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês. Às vezes nós nos aproximamos de Deus para Ele resolver questões. Às vezes nós nos aproximamos de Deus para que Ele possa resolver situações na nossa vida. Às vezes a gente se aproxima de Deus por causa de um momento que a gente está passando. Mas a orientação é: aproxime-se de Deus com o seu coração, aproxime-se de Deus com a sua devoção, aproxime-se de Deus com a sua entrega. Todo cristão, irmão, tem que ter esse tempo de devocional com Deus. É esse tempo de secreto. É o tempo onde você vai abrir o seu coração e Deus vai falar com você claramente. Terceiro, por que tem um tempo de devocional? Porque esse tempo de devocional é para você receber o alimento espiritual. Foi Jesus que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra, ela tem um poder tão grande na sua vida. Você deveria todos os dias ler a Bíblia. E mais uma vez, às vezes a gente vai assim com tanta sede ao pote, que a gente acaba desistindo. Eu quero ler um livro da Bíblia por semana. Eu quero ler 10 capítulos. Não consegue. Pegue um versículo, pegue metade de um versículo, vai pensando nele, deixa ele ir gerando vida na sua vida, vai conversando com ele, vai perguntando para Deus: Deus, como é que é isso? E Deus, ele vai, essa palavra de Deus, ela vai moldando o seu coração, ela vai fazendo você fazer boas escolhas. Quer ver um crente fraco? E eu vejo muito assim, é que eu não gosto de falar para as pessoas para não desanimar ela. Não, já tem o diabo para acusar, não sou eu que vou fazer o papel dele. Uma hora quer estar perto de Deus, outra hora quer estar longe de Deus. Uma hora quer ser santo, outra hora quer ser profano. Uma hora, não, eu vou participar de todos os cultos. Não consegue vir no próximo. Essa instabilidade, por que isso acontece? Porque você é fraco na fé. Por que você é fraco na fé? Porque você não conhece a palavra de Deus. Porque você não está se alimentando da palavra de Deus. Pegue um versículo, pegue metade de um versículo, pegue uma parte da palavra e deixa Deus ir trabalhando na sua vida. Sabe, o Salmo 119, versículo 9 diz assim: como pode o jovem manter a sua conduta? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Há quantos anos alguém está fazendo essa pergunta? Há quanto tempo? A gente está batendo nela hoje, né? A pureza na vida dos jovens, dos adolescentes. E diz assim: como? Vivendo
de acordo com a palavra. A palavra, ela tem esse poder. A palavra, ela impede a gente de cair. A palavra impede a gente de errar. É o Salmo 119, versículo 11, que diz: guardaria no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Faça isso. Guarda a palavra de Deus em porções no seu coração. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada e ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Pegue a palavra de Deus, um versículo só, você vai ver que o seu dia vai mudar. É o Salmo 119, 165 que diz: os que amam a tua lei desfrutam paz. Nada há que os faça tropeçar. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se alimenta da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, você vai ficar forte, você vai ficar convicto das coisas de Deus para a sua vida. É a palavra de Deus. E eu espero muito que você receba, assim, muito poder, muita graça, quando você estiver diante da palavra de Deus, porque ela tem esse poder, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra até as juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Bem, como ter um devocional? Como ter um encontro com Deus? No período de 24 horas, como eu posso ter o meu devocional? Primeiro, encontre um lugar e um momento. Um lugar e um momento. Você tem que insistir com isso. Separe um lugar, não sei qual, mas separe um momento. E você faça isso todos os dias. Pastor, mas todos os dias no mesmo lugar? Eu não posso estar numa outra cidade, eu não posso estar num outro lugar? Não, é no mesmo lugar e na mesma hora. Foi Deus que colocou essa rotina. Ele disse que na virada do dia, ele se encontrava com Adão. Onde ele se encontrava? No jardim. Qual o período? Na virada do dia. Qual o momento? Na virada do dia. Então separe um tempo, um momento e um lugar. Faça isso todos os dias. É como se você fosse para aquele lugar e falasse assim: Pai, agora eu estou aqui no Santo dos Santos. Pode falar que o teu servo ouve. Poderoso, hein? Poderoso. O que você vai fazer nesse tempo? Você vai orar agradecendo. Dedique-se à oração e estejam sempre alertas e sejam agradecidos. Então você vai separar um tempo e um lugar. O que você vai fazer? Comece a sua oração agradecendo. Obrigado, Deus, pelo dia, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Terceiro, o que você vai fazer? Confesse os seus pecados. Irmãos, algumas pessoas aqui estão esperando um acampamento para poder confessar pecados. E vai acumulando os pecados, e a gente tem que resolver os nossos problemas de pecado em 24 horas. É em 24 horas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem crente que não confessa pecado. Você acha que você é melhor que os outros? Não tem pecado para confessar. Sabe por que você não tem pecado para confessar? Porque o pecado já tomou tanto conta da sua vida que você não consegue identificar o nome mais. Meu Deus, qual? Não tenho, eu não tenho, porque assim... Não tenho. A Bíblia fala que se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmão, a confissão, ela transforma a nossa vida. A confissão de pecados, ela faz a gente acessar o perdão de Deus. A confissão de pecados, ela purifica a nossa injustiça. Porque não pense você que todas as vezes que você peca, é como se crostras de injustiça começassem a se grudar em você. É cheirar mal. Você tem que tomar banho todo dia, não tem? Lá em casa a gente combinou isso. Tem que tomar banho todo dia. Se não tomar banho todo dia, não vai ficar bem, vai cheirar mal. Pecado é assim. Todos os dias a gente tem que confessar os nossos pecados. Se a gente demora para confessar, nem os perfumes vão dar conta. E a Bíblia fala que nós somos a fragrância de Cristo. O que você vai fazer nesse tempo devocional? Suplique pelas suas necessidades. Às vezes nós oramos por tantas coisas, a gente esquece de pedir para a gente. Fala para Deus: Deus, vem me abençoar. Deus, entra nessa batalha comigo. Senhor, olha esse cerco contra mim.
A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. O que você está pedindo para Deus? Deus já tem me abençoado tanto que eu nem peço mais para mim. Você está enganado. Você tem que pedir. É a maneira de você aliviar a pressão, a ansiedade, sabe assim, o medo. Fala para Deus, Deus, eu estou assim, eu estou assado, vem me ajuda. Quinto, como ter um momento com Deus? Interceder pelos outros. Então, no momento devocional, você vai agradecer, vai encontrar um lugar e um horário, você vai agradecer, você vai orar por você e você vai orar pelos outros. Você vai orar pelos outros? Pelos outros. Mas para todos, por todos. Até por quem você não gosta, até por quem você não gosta. Muitas pessoas hoje não estão gostando desse texto aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 4. Antes de tudo, eu recomendo que façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A gente está vivendo um momento de tanta polarização política que o cristão hoje ficou mais político do que cristão. Você tem que orar por todos os governos, mesmo que você não goste, mesmo que esse governo ou aquela pessoa, aquela autoridade não tenha o mesmo pensamento que você, que não gosta das mesmas, mesmo que não tenha a sua bandeira partidária. Nós, como cristãos, irmãos, Deus espera que a gente ore por todos. Você pode até orar rangendo os dentes. Abençoa aquele desgraçado, Senhor. Não fala assim não, porque Deus não gosta. É porque estava ficando tenso aqui, precisava aliviar um pouco. Tem que orar por todos, irmãos. Qualquer autoridade que você encontrar, não tem jeito, foi revestida por Deus. Interceder, tem que interceder. Como ter e o que fazer no momento devocional? Quando você começar essa rotina, Deus vai sempre fazer algo diferente no seu dia. Eu termino aqui. Quando você começar essa rotina, Deus sempre vai fazer algo diferente no seu dia. Pode ser um tempo de contemplação, como o salmista diz: eu quero contemplar-te, Senhor, no santuário, avistar o seu grande poder e a sua glória. Ou pode ser uma meditação, Salmo 63 diz: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. E o meu texto preferido para isso é Salmo 77, verso 11 e 12, que diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei seus antigos milagres, meditarei em todas as tuas boas obras e considerarei todos os teus feitos. Irmãos, é poderoso um tempo com Deus. Um período de 24 horas, separe um tempo com Deus. Eu não vim aqui nessa noite para acusar ninguém, porque essa palavra também ela me pega. Eu não canso de dizer, estou sem tempo, mas a gente precisa ter uma audiência com o Criador. E essa audiência com o Criador, ela tem que ser no privado. Deus vai te abençoar por você estar aqui hoje, no corporativo. Mas Deus também vai fazer coisas poderosas e grandiosas na sua vida, no seu tempo privado com Deus. Então, quero pedir para você ficar em pé nesse momento, nós vamos orar. E logo depois você vai se sentar e nós vamos para o ambiente do batismo. Feche os seus olhos mais uma vez. Se você quer ser um crente forte, se você quer ser uma pessoa poderosa, se você quer se livrar dos seus medos, se você quer deixar para trás a sua ansiedade, se você quer fechar os seus ouvidos para os rumores deste mundo, você precisa ter um tempo com Deus. Em 24 horas você precisa ter um tempo com Deus. Você precisa dessa responsabilidade de separar um tempo com Deus.
sem essa responsabilidade, sem esse compromisso de você ter um encontro com Deus todos os dias, você vai querer servir a Deus um momento, mas no outro você não vai querer servir mais. No momento você vai querer ser uma pessoa santa, mas no outro momento você vai querer ser uma pessoa profana. No momento você vai ter vontade de estar na igreja, mas quando você estiver aqui você vai falar assim, o que eu vim fazer aqui? Você precisa ser fortalecido tendo um tempo com Deus. Ter um tempo com Deus, nesse 24 horas, um tempo privado com Deus, a sua vida vai mudar poderosamente. Você vai sofrer uma intervenção divina. Coisas vão acontecer no mundo espiritual que vai mover o seu mundo natural. Aquilo que você jamais imaginava acontecer, porque você tem um tempo privado com Deus, vai acontecer na sua vida. Você vai dominar os seus medos. Você vai deixar para trás as suas ansiedades. Você vai passar por cima de todos os seus desafios. É como Davi, ele disse, com Deus eu posso pular uma tropa, eu posso saltar uma muralha. Porque dentro de você vai haver um selo de 24 horas de um encontro com Deus. Deus, nessa noite, Ele está falando com você. Você já fez isso algum tempo da sua vida, mas as coisas começaram a se avolumar e você deixou esse hábito. Hoje, Deus vai colocar no seu coração uma hora e um lugar para você se encontrar com Ele. E Ele está fazendo isso agora. Não resista. Você vai dizer, Deus, esse tempo, esse lugar e esse horário, eu vou dedicar isso para o Senhor. E você vai fazer isso todos os dias. E você vai ver Deus te ajudando. Você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Sabe, Deus, Ele vai dar ordem para os anjos, para vir te consolar, para vir entregar uma bênção para você, para vir te ajudar. Quando você fizer isso, os céus vão se mover, o sobrenatural vai acontecer, o mundo espiritual vai se mover, para que coisas no seu mundo natural aconteçam para você. Hoje, Deus, eu quero te agradecer por tua palavra. Eu sei que ela é bendita, ela é maravilhosa, ela é luz para os nossos caminhos. Hoje, que cada um de nós saiamos daqui com o selo de 24 horas, de um encontro com o Senhor, porque queremos ser perto do Senhor, queremos ser íntimos do Senhor, queremos ter o nosso tempo privado com o Senhor. O Senhor está desejando isso, e hoje a gente sai daqui convicto de que isso é algo que nós devemos fazer em nossa vida também. Um tempo com o Senhor nesse período de 24 horas. Eu abençoo a sua vida nessa noite, para que você tenha coragem. Eu abençoo você nessa noite, para que você reorganize a sua agenda em torno de um tempo com Deus. Eu abençoo a sua vida nessa noite, para que você saia daqui dizendo, Deus, amanhã, nesse horário e nesse lugar, eu vou ter um encontro com o Senhor. Eu faço essa oração no nome santo de Jesus. Amém. Cante parte dessa canção, vamos nos preparar para o tempo de batismo e logo depois a ceia do Senhor. Então não sai do seu lugar, são 4 ou 5 batismos e logo depois nós teremos